Olá, pessoal. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou o professor Tarleson, mais conhecido como professor Jacaré. Sou professor da disciplina de Geografia do Conexões e lembrando que essa já é a nossa terceira aula do Conexões Mais. Então, tem duas aulas anteriores, dá uma passada lá com o professor Marcos, assiste, vê os nossos conceitos básicos de geografia para que tu possa estar bem ciente dos conceitos da nossa disciplina. Então, pessoal, hoje eu quero trabalhar com vocês esse tema, que é um assunto bastante recorrente nas nossas provas do Enem e que é importante que você tenha sempre essa noção, que é as nossas noções básicas da localização e do posicionamento geográfico. Então, gente, primeira coisa que eu quero que você entenda é que a localização ela sempre foi uma necessidade do ser humano. O homem ele sempre precisou se localizar, ele sempre precisou saber onde ele estava, para onde ele estava indo, onde ele tinha mais alimento, onde existia uma maior abundância de água e de outros recursos naturais. Então, esse senso de localização sempre foi importante na vida do homem, até hoje é extremamente importante para nós. Quem já se perdeu algum dia sabe por que é que o senso de localização é tão importante. Então, gente, na sociedade antiga, nas civilizações antigas, o pessoal tinha o costume, o ser humano, ele se localizava a partir dos astros. Não existiam equipamentos como hoje nós temos o GPS, não existia uma grande quantidade de mapas como nós temos hoje. No seu celular você tem inúmeros recursos para saber onde você está, para onde você está indo. O ser humano não tinha esses recursos. E por isso era necessário que se utilizasse esse recurso aí, ó, a orientação pelos astros. Então, o que era que se fazia? Assim que o sol aparecia, assim que amanhecia, as pessoas elas estendiam o seu braço direito em direção ao sol. E onde o seu braço direito estava estendido, automaticamente você entendia que seu braço estava apontado para o leste. Então, se seu braço está apontado para o leste, na sua frente está o norte, atrás de você está o sul, no seu braço esquerdo está o oeste. Então, esse foi o sistema pelo qual o ser humano, durante muito tempo, baseou o seu processo de localização. Só que aí a coisa vai evoluindo, vai chegando o momento em que a geografia começa a tomar corpo como ciência, e nesse momento passa a surgir isso aí, ó, os pontos fundamentais para serem pontos cardeais. Surge esse desenho que você conhece, a Rosa dos Ventos, que uma vez uma pessoa que veio me paquerar, uma moça veio me paquerar, veio me dar uma Rosa dos Ventos. Aí fui perguntar a ela por quê, ela foi me dar isso no papel, aí ela disse, porque em você eu encontrei a minha direção. Então a Rosa dos Ventos ela é extremamente marcante para isso, para nos localizarmos, para saber quais são os pontos pelo qual nós estamos indo, onde é o norte, onde é o sul, e por isso existe isso aí, ó, os pontos cardeais, os pontos colaterais e os pontos chamados de intermédios ou subcolaterais. Então, gente, nunca esquece isso aí é extremamente importante para todos nós, principalmente para quem vai fazer o Enem. Os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Os pontos colaterais aí, ó, nordeste, sudeste, noroeste e sudoeste. Já os pontos colaterais, eles não são tão fortes e não são tão usados, mas é importante que tu dê uma olhada aí e que tu fique sabendo pelo menos onde eles estão, ó. Tipo o nor-noroeste, o nor-nordeste, onde é que estão esses pontos, é importante que você fique sabendo também. Só que, gente, o principal ponto que se cai muito no Enem, que o Enem cobra muito, é isso aí, ó, as coordenadas geográficas. O nome coordenadas é um nomezinho meio feio, mas esse é um assunto muito importante para você que vai fazer o Enem esse ano. As coordenadas geográficas são baseadas em duas linhas imaginárias, em dois tipos de linhas imaginárias, que são os chamados meridianos e os paralelos. Então, gente, são linhas imaginárias. Você não vai tropeçar no meridiano, você não vai esperar passar um paralelo na sua frente para você poder atravessar. São imaginárias, estabelecidas em convenções, para que se pudesse facilitar a localização terrestre.
Então, entre essas linhas, nós vamos ter primeiro aí, ó, os meridianos. O que são os meridianos? São essas linhas, como eu disse, imaginárias, só que elas vão cortar a Terra na direção norte-sul. Elas têm a tendência de nascerem no norte da Terra e acabarem no sul. Então, todo e qualquer ponto na superfície terrestre tem um meridiano passando por perto dele. Tem um meridiano que a gente pode ter a noção, mais ou menos, de onde está esse ponto graças ao meridiano. E como tudo nessa vida precisa de alguém por perto, precisa de algo para ser completo, também existem os paralelos, que vão ser as linhas imaginárias. Os meridianos cortam a Terra na direção norte e sul, e os paralelos vão cortar a Terra na direção leste-oeste. Isso aí é uma coisa que o padre sempre nos ensinou, e que às vezes a gente não percebe. Quando o padre faz assim na igreja, né, ele já está nos ensinando ali os meridianos e os paralelos. É só tu guardar isso que vai te ajudar muito na hora da tua prova. Então, gente, paralelos, linhas imaginárias que vão nascer no leste e acabar no oeste, que vão cortar a Terra na direção leste-oeste. E aí nós vamos ter alguns dos principais paralelos terrestres. Detalhe, quero chamar a sua atenção para esse paralelo, ó, o paralelo principal, chamado de linha do Equador. Está aí essa linha laranja representando a linha do Equador. A linha do Equador, gente, ela vai ter uma importância muito grande na questão da localização no nosso planeta. Por quê? Porque a linha do Equador divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Então, tudo aquilo que está acima da linha do Equador, nós vamos classificar como um ponto no hemisfério norte. Tudo aquilo que está abaixo da linha do Equador está no hemisfério sul. Ah, e qual é a outra importância dos paralelos? Essa importância aí, ó, a latitude. O que é a latitude? A latitude nada mais é do que a tua relação com a linha do Equador. Quanto mais distante tu está da linha do Equador, seja ao norte ou seja ao sul. Então tem aí, ó, nessa imagem a representação de alguns paralelos terrestres e mostrando a localização, a quantidade de graus de cada um deles. Então, ó, a linha do Equador, o principal, lembrando, na linha do Equador a latitude é 0. Mas à medida que tu vai se afastando da linha do Equador, seja para o norte ou seja para o sul, essa latitude ela vai aumentando de forma positiva se tu vai para o hemisfério norte e de forma negativa se tu vai para o hemisfério sul. Então tem aí, ó, acima da linha do Equador, primeiro paralelo, paralelo de 15 graus. O outro, paralelo de 30 graus. Tudo isso positivo, gente. Latitude positiva quer dizer que tu está no hemisfério norte da Terra. Já logo aqui, abaixo da linha do Equador, nós vamos ter os outros paralelos que também vão determinar a localização. Como, por exemplo, ó, 15 graus, contudo, agora é negativo. 15 graus negativo, 30 graus negativo, 45 graus negativos e assim sucessivamente até 90 graus. Então, gente, isso aí vai determinar a tua localização se tu estiver no hemisfério sul, porque vai colocar antes, vai ter sempre o sinalzinho de menos. Lembra lá, é negativo. Então, latitude de menos 15 graus, quer dizer que tu está menos 15 graus abaixo da linha do Equador. Latitude de menos 45 graus, quer dizer que tu está 45 graus abaixo da linha do Equador, ou seja, a tua latitude é negativa, tu está no hemisfério sul. Tranquilo, gente? Outra importância dos paralelos terrestres são as zonas climáticas da Terra. Eles estão aí para determinar as zonas climáticas do nosso planeta. Então, o que é que acontece? Como o nosso planeta ele é um geóide, nosso planeta ele tem um formato bem esférico, o nosso planeta ele não recebe a mesma quantidade de luz e calor em todas as partes dele. Existem partes do nosso planeta que recebem uma maior incidência de luz e calor e existem outras partes que recebem uma menor incidência de luz e calor. Então, nessa variação,
nós vamos ter os paralelos como fatores determinantes para definir quais são as zonas climáticas do nosso planeta. Deixa eu mostrar a você. Olha essa imagem aí, gente. É toda essa parte aí, ó, laranja, a zona tropical do planeta. Por que a zona tropical recebe esse nome? Porque ela fica entre os trópicos de Câncer e o trópico de Capricórnio. Então, tudo que tu tem aí entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, essa parte toda aí laranja, nós vamos denominar como zona tropical, a zona mais aquecida e mais iluminada do planeta. Logo acima e abaixo também da zona tropical, nós vamos ter essa outra zona, que é a zona que vai ficar entre os trópicos da Terra e os círculos polares do nosso planeta. E essa zona ela vai receber o nome de zona temperada, que é uma zona que nem vai ser tão quente quanto a zona intertropical e nem vai ser tão fria quanto a próxima que nós vamos ver aí, que é a zona polar. Então, é uma zona de transição e que fica entre os trópicos e os círculos polares do nosso planeta, que são paralelos. Então, gente, acima, lá no topo do nosso planeta, e abaixo, lá no fundo do nosso planeta, tanto acima do Círculo Polar Ártico e abaixo do Círculo Polar Antártico, nós vamos ter uma região, uma zona, que nós vamos chamar de zona polar. Essa zona, pessoal, é a zona mais fria do planeta. É aquela zona que a gente vê, conhece, coberta de gelo, onde está a Antártida também, onde, para quem acredita, tem o Papai Noel, tem toda aquela parte de gelo nos polos da Terra. Então, os círculos polares eles vão determinar essa diferenciação das zonas climáticas da Terra. Certinho? Então, pessoal, além dos paralelos da Terra, nós vamos ter, como eu disse, os meridianos. Então, ó, os meridianos, já disse a você, linhas imaginárias que nascem no norte ao sul do planeta. E esses meridianos, eles têm uma importância também, eles têm as suas importâncias. Entre eles, quero destacar para você a importância dele, do meridiano principal. Quem é ele? O meridiano de Greenwich. Meridiano de Greenwich, que vai ser o meridiano que vai dividir a Terra em duas partes. De um lado, a parte leste e do outro, a parte oeste. E aí, dividindo, nós temos também o Ocidente, que é a porção oeste do planeta, e o Oriente, porção leste do nosso planeta. Além disso, nós vamos ter outra importância dos meridianos, que é a questão da longitude. Então, o que é a longitude? A longitude, se eu estou aqui e esse computador está aqui, existe uma certa distância entre eu e ele. Então, ou ele está mais perto ou mais longe de mim. No vocabulário mais nordestino, a longura de uma coisa para o outro nada mais é do que a longitude. Então, se está mais perto ou mais longe do meridiano de Greenwich, que é o meridiano principal, isso vai ser o nosso grau de longitude. Só que, gente, detalhe importante para você. Enquanto a latitude ela varia de 0 a 90 graus, a longitude vai ter outra variação, que é a variação de 0 a 180 graus, partindo do meridiano de Greenwich. Então, ó, aqui nos mostra muito bem, ó, primeiro meridiano, quando você vem para a porção oriental do planeta, meridiano de 15 graus, meridiano de 30 graus, meridiano de 45 graus, de 60 graus, e assim vai até nós concluirmos o nosso ciclo de longitude. Já detalhe muito importante que a gente tem que lembrar, na porção ocidental do planeta, nós vamos ter essa longitude cada vez mais negativa. Então, menos 15 graus, menos 30 graus, menos 45 graus. E só quero lembrar sempre uma coisa. O Brasil, ele sempre vai possuir uma longitude negativa e a latitude
da maior parte do nosso território é uma latitude também negativa. Só uma pequena partezinha do norte do nosso país que está no hemisfério norte, que possui uma latitude positiva. A maior parte do nosso país, guarda isso, está tanto na latitude negativa quanto na longitude negativa. Então, pessoal, com base nisso, eu trouxe para vocês uma questãozinha que vem trazendo todo esse nosso conhecimento da aula de hoje. Então, ó, é um textozinho bem pequeno que dá para a gente entender rapidinho e a gente rápido matar a questão. Ó, criada em 1884, essa linha imaginária foi fruto de uma convenção para designar a hora inicial, o ponto a partir da qual se medem os fusos horários e as coordenadas geográficas. Dessa forma, tudo que se encontra a leste de sua localização tem horas e longitudes positivas e, consequentemente, tudo que se encontra a oeste tem horas e longitudes negativas. Aí você pode estar pensando, professor, mas ainda não teve a aula de fuso horário, nós ainda vamos ter. Mas a questão ela não fala só de fuso horário, a questão ela também fala de longitude. Então, a questão está te dizendo que existe uma linha no nosso planeta que ela divide, onde tudo de um lado dela é positivo e tudo do outro lado dela é negativo. Então, a gente começa a analisar aí e a gente começa a ver qual é essa linha que a questão está falando. É a linha do Equador? Poderia até ser. Só que para eu saber que não é a linha do Equador, aí sim eu preciso de fuso horário, que a gente vai ver daqui a pouquinho. A outra linha, a linha internacional de data. A linha internacional de data é a linha que completa essa outra linha, mas ainda não é a alternativa correta. Letra C, o Trópico de Câncer. O Trópico de Câncer divide o nosso planeta nas zonas climáticas, mas não é a linha que nós estamos procurando. A linha internacional dos fusos horários, essa aí. Então, qual é a alternativa correta? O meridiano de Greenwich, alternativa E. Letrinha E, pessoal, a alternativa correta. Essa aí eu tenho certeza que você matou logo de cara. Então, ó, outra questãozinha bem simples também para você entender. Ó, as coordenadas geográficas são extremamente importantes no sentido de apontar a localização precisa de qualquer ponto existente sobre a superfície terrestre. Elas constituem-se a partir da combinação de uma série de elementos que envolvem linhas imaginárias e sistema de medidas. Gente, ó, assinale a alternativa que não apresenta um desses elementos. Então, a questão está pedindo o seguinte, você vai dizer, dentre essas 5 alternativas, qual é aí que não está dentro do contexto de latitude, de longitude, de linhas imaginárias, de localização. Quem dessas aí não está nesse contexto? Quem é excluída aí nesse negócio? A gente vai entender agora. A letra A diz que é a latitude. A latitude está no contexto de coordenadas geográficas, a nossa localização com a linha do Equador. Quando a gente usa, por exemplo, a localização, que a gente manda a localização para alguém, tipo aquela namorada ou namorado ciumento, né, que você diz, estou em tal lugar, e ele ou ela faz, manda a localização para eu ter a certeza. Esse sistema usado é o sistema de latitude e longitude. Então, o GPS utiliza a tua latitude e a tua longitude para poder precisar o ponto que você está. Então, a latitude está totalmente dentro desse sistema de coordenadas geográficas. E os meridianos? Os meridianos são essas linhas imaginárias que cortam a Terra e que, como eu disse a vocês, a depender de qual meridiano você está, que você vai possuir tua longitude positiva, negativa, então eles estão totalmente dentro desse contexto. Letra C, amplitude. Amplitude, aquela questão de variação. Se o nosso contexto fosse um contexto climático, talvez até a amplitude, a gente poderia usar o termo de amplitude para colocar amplitude térmica,
Talvez teria a ver alguma coisa, mas nós estamos falando de localização. Então, isso quer dizer que a amplitude, nesse caso, ela não se aplica. Letra D, paralelos. Os paralelos, nós vimos, as linhas que cortam a Terra na direção leste-oeste e que vão ser extremamente necessárias, elas vão determinar o nosso sistema de latitude. E aqui, letrinha E, a longitude, relação com o meridiano de Greenwich. Então, gente, qual é a alternativa correta nessa questão? A letrinha C, amplitude. Na verdade, é a errada, né? É a única que não se encaixa no contexto da questão. É a intrusa da história, a que foi para a festa sem ser convidada. E, gente, mais uma questão que eu trouxe para você. Essa agora, ela é um pouquinho mais densa, ela é um pouquinho mais, requer uma atenção maior nossa, mas ela também dá para a gente conseguir entender. João Paulo mudou-se para a casa de seus pais para um novo país, o qual ele desconhecia totalmente. Para entender melhor a sua localização, ele usou um programa de internet que lhe fornecia as coordenadas do ponto onde ele se encontrava, que eram as seguintes. Então, as coordenadas de João Paulo eram uma latitude de 55,2 graus e uma longitude de menos 103,5 graus. Então, com isso, a questão está te perguntando o seguinte: qual é a localização de João Paulo? Então, onde é que ele está no nosso planeta? Então, a gente já entende o seguinte: se ele possui uma latitude positiva, se o 55 é positivo, quer dizer que ele não está no hemisfério sul. Então, todas as três do hemisfério sul a gente já elimina. Aí, quando a gente vai para o hemisfério norte, nós vamos ter, ele está no leste ou ele está no oeste? Gente, bem simples entender isso aí. A longitude, ela é negativa. Então, lembra sempre, lado leste, longitude positiva, lado oeste, longitude negativa. Então, se ele está com a latitude positiva, ele está no norte. Se ele tem uma longitude negativa, ele está no oeste. Então, a alternativa correta é a letra A. Ele deve estar, talvez, nos Estados Unidos, no Canadá, em algum desses países por aí. Então, gente, para encerrar, os nossos contatos, Instagram, Facebook, e-mail, pode falar lá se tiver alguma dúvida, qualquer esclarecimento, estamos disponíveis, ou nos procura pelo Instagram do programa do Conexões de Saberes, que sempre vai nos encontrar. Até a próxima aula. Eu sou o professor Tarleson. Tchau, tchau.